Oi, eu sou a Vivian. Hoje trago para vocês Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Ele que escrevia quadrinhos para Stan Lee e era também professor de inglês para uma turma com QI bem baixo. E uma vez, numa dessas aulas, um aluno chegou nele e perguntou: Professor, se eu me esforçar bastante, eu consigo ficar inteligente? Essa pergunta mexeu muito com Daniel, ele ficou muito tocado. E ali ele teve a inspiração para essa história. Em 1959, ele escreve o conto, mas em 1966, não satisfeito com o conto, ele publica então o romance, este aqui, Flores para Algernon, 285 páginas, uma história bem fácil de ler, tá? E essa história, desde 1966, ela tem assim sido inspiração para inúmeras homenagens. Essa história já se tornou um filme que é Os Dois Mundos de Charlie e inclusive o ator que interpretou o Charlie ganhou o Oscar naquele ano. Já virou musical da Broadway. Esse livro, enfim, ele já foi homenageado em diversas mídias. Nos Estados Unidos foi leitura obrigatória por muitos anos nas escolas e eu concordo, tá? Acho que esse livro aqui pode ser entregue para um adolescente de 12, 13 anos fácil, tá? Claro que uma criança de 12, 13 anos não vai ter a compreensão necessária de toda a história. Mas alguma coisa fica, gente. Eu falo por experiência própria, porque aos 12, eu já lia clássicos, não entendia nada. Mas eu lia, eu tinha curiosidade, eu tinha esse interesse e alguma coisa ficava, né? Foi aos poucos moldando a leitora que eu me tornei e que ainda vou me tornar, porque a gente está sempre nesse processo aí de transformação. Mas eu indico muito, tá? Eu acho que é muito necessário, se você tem um coração batendo dentro de você, essa leitura, ela não vai te deixar na inércia. Alguma coisa vai modificar dentro de você. Não tem possibilidade de alguém ler e continuar na mesma. É uma história muito tocante, é profunda, é comovente, é muito bonita. Muito triste, mas muito bonita. Aqui a gente vai ter a história do Charlie Gordon, um homem de 32 anos que tem um QI bem baixo e ele vai passar por uma cirurgia. Ele vai ser o primeiro humano a fazer uma cirurgia para aumentar o seu QI. Existe ali um grupo de cientistas que já fez essa cirurgia num ratinho, que é o Algernon. E o Algernon teve um êxito absoluto, um êxito total. E agora esse grupo de cientistas estão na expectativa então de fazer essa cirurgia no Charlie. Aqui, esse romance epistolar vai entregar pra gente um diário que vai ser o relatório de progresso do Charlie. Vai começar com ele ainda com esse QI bem baixo, ele ainda não passou pela cirurgia. Começa no 3 de março e aqui o 3 de março tá com 2 S's. Os erros de gramática são constantes, são onipresentes assim, porque ele obviamente não tem a inteligência necessária para reter as informações ali de gramática, enfim, né? Então ele escreve da maneira que ele consegue, ele até fala aqui do incômodo dele em não saber usar as palavras, em escrever errado, mas ele vai fazer esses relatórios de progresso porque o grupo ali de cientistas falou para ele que é muito importante para a gente entender, né, todo esse progresso. E assim vai se dar então. A gente vai acompanhando essas primeiras entradas nesse diário, esses primeiros relatórios de progresso de um Charlie ainda com esse retardo, que é a palavra que é utilizada aqui no livro, tá, gente? Lembrando que esse livro foi escrito aí década de 1960, 1950, então a palavra retardo ela era muito usada. Essa edição aqui, ela se mantém fiel à escrita da época e eu acho isso muito válido.
tá? A gente tem sim que respeitar a forma que o escritor conta a sua história, né? Vamos deixar a questão das nomenclaturas que hoje a gente tem, graças a Deus, né? Ainda bem, existe nomenclatura, a gente conhece agora vários tipos de limitações e deficiências cognitivas, mas a gente tem que respeitar a forma que o escritor colocou. Então é isso que nós temos aqui. A palavra retardo vai aparecer inúmeras vezes e aí o Charlie vai contar os seus dias a partir do momento que ele começa a escrever, né? Ele vai contando da ansiedade que ele tem em participar logo dessa cirurgia. Ele trabalha numa panificadora, ali ele se sente muito acolhido. Ele gosta de trabalhar na panificadora e ele acha que ali ele tem muitos amigos. Então ele vai contando do dia a dia dele no trabalho, depois quando ele volta para casa, da dificuldade que é para fazer cada entrada dessa, porque exige muito, muito dele. Cada entrada que ele escreve, ele fica muito cansado depois, assim, de terminar, né? E, enfim, a gente vai conhecendo essas pessoas, tanto lá da panificadora, onde ele trabalha, como o grupo de cientistas, uma professora que dava aula para ele de inglês, assim como o escritor dava aula de inglês para uma turma com QI bem baixo, aqui vai ter uma professora que também faz isso, né? É a professora do Charlie, ela que deu o nome dele, inclusive, para esse grupo de cientistas, vocês vão acompanhá-la depois. E ele vai contando tudo até que chega o momento dessa cirurgia. A cirurgia é realizada, ele já conhecia o ratinho Algernon antes da cirurgia, já tinha tido uns contatos com ele. Não vou entrar aqui em detalhes para vocês lerem. E depois dessa cirurgia, ele vai vendo a mudança na forma ali de se relacionar tanto com esse ratinho como com as pessoas. Ele fica ansioso depois dessa cirurgia para ver o momento em que a inteligência dele vai surgir. O Charlie, mesmo nessa condição de deficiência cognitiva, de retardo, ele sempre teve um desejo muito profundo em ficar inteligente. Ele sempre desejou isso assim do fundo da alma dele. E aí, no início do livro, a gente acha que é só um desejo comum, mas não é. Como eu disse, esse livro tem muitas camadas. E ao longo do livro, dentro da história, a gente vai entender de onde vem esse desejo profundo do Charlie em ficar inteligente. Existe ali, lá atrás, e a gente vai acompanhar. Eu acho que essa é a parte do livro, assim, que mais dói, sabe? Eu acho que a gente tem muitas limitações, todos nós, todos. Todo mundo tem alguma limitação, mais de uma, né? E eu acho que a limitação mais difícil de lidar é a limitação de núcleo familiar, nas relações que se tem no núcleo familiar. Eu não quero dar spoiler aqui, não quero. Para quem ainda não leu esse livro, eu quero que você tenha uma experiência muito imersiva, desconhecida, para você viver melhor essa história. Mas isso eu posso dizer, que dói muito quando você tem uma limitação na relação do seu núcleo familiar, de como os seus pais conduz a sua vida, de como os seus pais conduz o relacionamento contigo enquanto você é criança. Tudo isso molda muito do que nós somos a vida toda. Mesmo numa pessoa com uma deficiência muito grande, igual o Charlie, que talvez não tivesse capacidade para entender as relações, ainda assim fica, sabe? Outro ponto que eu acho interessante aqui é que depois da cirurgia, essa inteligência vem, o QI dele vai aumentar. E vai aumentar tanto, 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 que vai ultrapassar de todas as pessoas que convivem com o Charlie. A relação dele com essas pessoas da panificadora. Charlie agora vai ter um novo olhar, um olhar real para essas relações. E aí dói de novo, né?
porque ele vai se enxergar da maneira que realmente era. E ele vai ficar muito revoltado, ele vai ficar muito triste com tudo que acontecia. E agora, esse novo Charlie, ele tem novos desejos, novas curiosidades, e isso vai se apresentar dentro da história de uma maneira curiosa, porque a cirurgia corrige a questão cognitiva, vai aumentar esse QI, mas a inteligência emocional não acompanha. Então a gente tem ali um Charlie ainda inexperiente, imaturo, ingênuo, um homem de 33 anos agora, né, que já virou aí para os 33, ele ainda não aprendeu. Essa dificuldade emocional é muito limitadora e a solidão vai acompanhar esse novo Charlie também. São questões, gente, que, nossa, dói. Dói muito, assim. Eu tô tentando não dar spoiler, mas é muito difícil você se relacionar com as pessoas, mesmo a gente que já tem um QI razoável, um QI mediano, ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo a se relacionar com as pessoas, mas a gente ainda tem algumas dificuldades, algumas travas, algumas limitações que são geradas pelo núcleo familiar, que são geradas por outras vivências fora desse núcleo também. Mas para o Charlie, essas limitações, elas seguem, sabe? É muito mais delicada, é muito mais sensível, tá muito mais à flor da pele. E esse homem agora, inteligente, ele tem curiosidade sobre questões amorosas, sobre sexualidade, ele quer aprender sobre isso, mas é muito difícil. E à medida que ele vai entendendo todo o processo experimental dessa cirurgia, onde você não tem muito do que garantir para o futuro, quando ele consegue enxergar onde isso vai levar, aí ele vai escrever uma carta, que é uma entrada do dia 26 de agosto, eu acho, que é uma carta para o professor Nemur. E ali, então, ele já conta o que ele descobriu, porque ele tá assim, gente, muito mais inteligente do que todos os cientistas do mundo. E ali ele já entendeu qual é dessa experiência e ele consegue ver o futuro. E ali a gente começa também a viver esse futuro junto dele. É um livro que vai deixar a gente com uma sensação de aperto no coração muito grande. Eu fiquei muito tocada, muito emocionada e eu fico indignada também. A gente vê isso nas ruas, né? Geralmente quando a pessoa ela não tem um braço, quando ela não tem uma perna, quando é deficiente auditivo, visual, a gente tem uma empatia, a gente tem um cuidado com essas pessoas muito grande. Quando é uma deficiência cognitiva, vocês já perceberam como as pessoas são maldosas? Como as pessoas gostam de se sentir superior a alguém com uma deficiência cognitiva? Gente, isso é tão maldoso, é tão medíocre, é tão revoltante. Assim, eu fico, sabe? Eu fico numa posição de revolta muito grande, assim, com isso. Graças a Deus, eu nunca fui esse tipo de pessoa, de, né, desfazer de alguém por uma deficiência intelectual, cognitiva. E aí quando a gente vê aqui no livro uma pessoa que já passou por tanta coisa, aí a pessoa alcança ali um nível de inteligência absurda e ela consegue ver tudo que ela já viveu e ela ter que lidar com isso. Nossa, é muito doído, dói na gente, sabe? E é nisso que eu falo que o livro transforma todo mundo que lê, porque você vai ter um olhar assim um pouco mais crítico sobre essas coisas, né? O final, como eu disse, né? Lá na metade do livro, lá naquela entrada no relatório de progresso, onde é uma carta ao professor Nemur, você já vai entender como vai se dar esse final aqui, entendeu? Mas essa última página me destruiu, sério. Essa última página eu não posso nem olhar para ela, que eu me emociono. Me destruiu, acabou comigo, assim, não consigo nem falar. Enfim, gente, livro maravilhoso, edição linda, olha que edição
impecável, capa dura, indico demais, tá? É um livro que você precisa ter na versão física, você que gosta de ler no Kindle, se você ainda tem um espacinho para livro físico, compra essa edição, que é linda, é maravilhosa. Você vai marcar várias páginas aqui, tá? E você vai sair transformado dessa história. Não vou me emocionar aqui. Sobre a condição do QI baixo que o Charlie tem, durante a leitura você vai descobrir o que é, tá? Eu vou até ler aqui para vocês, só um trecho, para vocês meio que entenderem aqui. Vou colocar meus óculos. Gente, estou usando óculos. Desde setembro eu estou usando. Preciso deles agora para ler. E aí aqui, então, vai falar sobre a condição, que vai ficar bem claro. Nós não sabemos exatamente o que causa o tipo de fenilcetonúria da qual Charlie sofria desde criança. Algum tipo de ocorrência bioquímica ou genética, possivelmente radiação ionizante, radiação natural ou até um ataque de vírus ao feto. O que quer que seja, resultou em um gene defeituoso que produz uma, digamos assim, enzima dissidente, que cria reações bioquímicas defeituosas. E é claro, aminoácidos recentemente produzidos competem com enzimas normais, causando dano neurológico. Então, gente, o que nós temos aqui é uma inibição competitiva de enzimas, né, que causa esse dano irreversível ao tecido ali cerebral. Inclusive, essa condição da doença dele, ela pode ser detectada assim que o bebê nasce, através do teste da bochechinha. E esse teste lá nos Estados Unidos é bem comum, tá? E através desse teste você consegue então minimizar os danos. Tem até dieta restritiva para essa doença, com restrição de proteína. Eu vou deixar aqui um termo, dá um Google, que aí vocês vão ver direitinho sobre essa questão. Como eu sou uma leitora da década de 90, eu ainda hoje eu não me acostumo com essa facilidade que a tecnologia entrega da gente poder ler e dar um Google e complementar as informações. Eu amo isso, acho o máximo, porque na década de 90, gente, a gente lia e pra gente complementar a informação, era difícil, viu? Não era brincadeira não. Então a tecnologia vem ajudando muito. Dá um Google aí se você tiver interesse, que vale a pena conhecer. Eu acho que informação sempre é válida, né? E é isso que eu tinha para passar. Livrão. Triste demais, mas tem beleza dentro disso. Espero que você goste. Se você leu, deixa aí, conta aí se te tocou, se te emocionou. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo, tchau.